Capítulo 4. Uma vez ligados, sempre ligados. A vida num universo holográfico. Aqui estamos, então, todos fazendo parte deste grande holograma chamado Criação, que é o eu de toda a gente. É tudo um enredo cósmico e não há nada senão vós. Itzhak Bentov, cientista, escritor e místico. Ver o mundo num grão de areia e o céu numa flor silvestre, ter o infinito na palma da mão e a eternidade numa hora. William Blake, poeta e místico visionário. Aludiu-se a um mistério nas experiências da última secção. Um mistério nunca resolvido. Parte da demonstração da existência da matriz divina foi apresentada quando dois algos que haviam estado juntos em tempo, por exemplo, dois fótons, o ADN e os fótons ou o doador e o seu ADN, agiam como se estivessem ainda ligados, apesar de se encontrarem separados por distâncias que variavam entre alguns metros e centenas de quilómetros. A questão é porquê? Todos nós já ouvimos que uma imagem vale por 1000 palavras. Na qualidade de pessoa de preponderância visual, sei que este dito se me aplica. Por exemplo, ver uma demonstração de como ligar o motor do meu automóvel diz-me muito mais do que ler todas as páginas de um manual que descreve porque é que os pistões se movimentam e as velas lançam faíscas quando rodo a chave na ignição. Quando me é dado a ver o panorama geral, consigo sempre regressar aos pormenores, se é que continuam a ser importantes, às vezes quero simplesmente pôr o carro a trabalhar. Suspeito de que muitos de nós funcionam assim. Embora pertençamos a um mundo de alta tecnologia, feito de manuais de instrução e tutoriais de computador que explicam porque é que algo é como é, uma experiência direta continua a ser a melhor forma de explicar com clareza uma ideia. Um exemplo nítido de uma tal experiência é a nossa introdução à ideia de holograma. Os hologramas são utilizados na investigação desde a sua descoberta em finais da década de 1940. Desde então, porém, aquilo que um holograma era e o modo como funcionava, pouco sentido faziam para a pessoa sem formação técnica. Até ao lançamento do primeiro filme da saga Star Wars em 1977. Numa cena crucial, logo no início do filme, vemos a representante de todo um planeta, a princesa Leia, implorando ajuda para salvar o seu povo. Codificou a sua mensagem sob a forma de um holograma digital armazenado na memória do R2-D2, o androide que conquistou o coração e a imaginação de públicos de todo o mundo. Enquanto a princesa Leia permanece em determinada zona do universo, R2-D2 transporta a sua imagem holográfica para outro mundo de uma galáxia muito, muito distante. A mensagem manteve-se secreta até um jovem guerreiro, Luke Skywalker, a extrair do robô. Numa exibição assombrosa de efeitos especiais de ponta, R2-D2 apresenta o pedido da princesa projetando uma imagem miniaturizada dela na sala, como se ela se encontrasse ali. Subitamente, a sua imagem surge, suspensa no ar, formulando o pedido. Pelo fato de parecer tridimensional ao público, este fica com a sensação de que se encontrasse nessa sala, poderia estender a mão e tocá-la como faria com a pessoa sentada ao seu lado no cinema. Se o fizessem, porém, as suas mãos atravessariam ar vazio. Trata-se apenas de um holograma. Para muitos, na década de 70, esta cena constituiu a primeira experiência de uma projeção holográfica e da aparência de realidade que transmite. Proporcionou igualmente um vislumbre surpreendente de como serão encarados os nossos telefonemas algures num futuro não muito distante. Mesmo hoje, décadas depois, basta mencionar a palavra holograma para trazer à mente a imagem da princesa Leia. Para todos os efeitos, um holograma é, em geral, considerado uma imagem tridimensional que ganha aparência real quando projetada de determinada forma ou visionada a uma certa luz. Se a apresentação no filme fornece um exemplo daquilo que um holograma permite, ele é muito mais do que uma simples fotografia. O princípio holográfico é possivelmente um dos fenómenos mais simples e, porém, menos compreendidos da natureza.
Ao mesmo tempo, encerram um enorme potencial para alterar as coisas, até mesmo nas maiores escalas, num horizonte temporal estonteantemente curto. Para aplicar este poder nas nossas vidas, porém, precisamos de compreender exatamente o que é um holograma e como funciona. Comecemos, portanto, pelo princípio. O que é, afinal, um holograma? Se pedirmos a um cientista que explique o que é um holograma, ele começará, provavelmente, por o descrever como um tipo especial de fotografia no qual a imagem da superfície parece subitamente tridimensional quando exposta à luz direta. O processo de geração destas imagens implica a utilização de luz do laser de tal modo que a imagem se distribua por toda a superfície do filme. É esta propriedade de distributividade que torna o filme holográfico tão único. Desta forma, qualquer porção da superfície contém a totalidade da imagem, tal como originalmente vista, apenas numa escala mais reduzida. Por outras palavras, cada um dos fragmentos é um holograma. Caso a imagem original fosse dividida num qualquer número de fragmentos, cada um deles, por mais pequeno que fosse, apresentaria ainda uma visão completa da totalidade da imagem original. Tal como a experiência direta de pôr o motor de um carro a trabalhar é a forma mais eficiente de mostrar como funciona, o melhor método para ilustrar como funciona um holograma é provavelmente através de um exemplo. Na década de 1980, apareceu no mercado uma série de marcadores de livros, hoje em dia artigos de coleção, que utilizavam a tecnologia holográfica. Cada um deles era feito a partir de uma fita brilhante de papel prateado que à primeira vista parecia papel de alumínio brilhante. Quando o papel era segurado diretamente sob a luz intensa e inclinado para a frente e para trás, acontecia algo que distinguia estes marcadores dos mais tradicionais. Subitamente, as imagens da superfície pareciam ganhar vida e pairar acima do papel. Quando se inclinava o marcador para um lado e, de seguida, para o outro, a imagem permanecia tridimensional e de aparência real. Lembro-me de algumas versões: o rosto de Jesus, o corpo da Virgem Maria, um golfinho a saltar sobre uma pirâmide e uma rosa desabrochada. Se o leitor tem um destes marcadores, pode realizar uma experiência que lhe permitirá testemunhar o modo como funciona um holograma. Advertência prévia. O inconveniente é que, ao fazê-lo, destruirá o marcador. Com isto em mente, corte com uma tesoura o seu belo e brilhante marcador em centenas de pedacinhos de qualquer forma. De seguida, pegue no mais pequeno de todos e corte-o de novo em pedacinhos cada vez mais pequenos. Se o marcador era verdadeiramente um holograma, conseguirá, com uma lupa, ver a imagem inteira emergir até do pedacinho mais pequeno, apenas numa escala mais reduzida. A explicação é o fato de a imagem existir distribuída por todo o marcador. Chave 13. Em algo holográfico, cada fragmento espelha a totalidade. Assim, com uma compreensão mais aprofundada do que é um holograma e de como é gerado, revisitemos a experiência da Universidade de Genebra, mencionada no capítulo 1. Rememorando, uma distância de 22 km separava elétrons gêmeos. Quando um era forçado a escolher entre dois trajetos no final da sua viagem, o segundo fóton fazia sempre exatamente a mesma escolha, como se soubesse o que o seu gêmeo estava a fazer. A mesma experiência tem sido repetida em diferentes ocasiões, obtendo-se sempre resultados idênticos. As duas partículas agem como se continuassem ligadas, muito embora se encontrem separadas por quilómetros. O senso comum sugere que, para que tenha lugar este tipo de ligação, os fótons deverão, de alguma forma, enviar sinais um ao outro. É aqui que surge um problema aos físicos. Para que uma mensagem viaje entre ambos, ele teria de se deslocar mais depressa do que a velocidade da luz. Mas, de acordo com a teoria da relatividade de Einstein, nada pode viajar tão depressa. Será então possível que estas partículas estejam a violar as leis da física ou nos estejam a demonstrar qualquer outra coisa?
poderão estar a mostrar-nos algo tão estranho aos moldes em que pensamos o nosso mundo que estejamos ainda a tentar informar o mistério com que nos deparamos na familiaridade confortável de como se crê que a energia se desloque de um sítio para o outro? E se, por acaso, o sinal de um fóton nunca chegasse a viajar para atingir o outro? Será possível que vivamos num universo onde a informação entre fótons, a oração em favor dos nossos entes queridos ou o desejo de paz do outro lado do mundo não precisem de ser transportados para serem recebidos? A resposta é sim. Parece ser exatamente esse o tipo de universo em que vivemos. Russell Targ, cofundador do Programa de Ciências Cognitivas de Stanford Research Institute de Menlo Park, na Califórnia, descreve de forma bela e eloquente esta ligação. Vivemos num mundo não local, onde as coisas fisicamente separadas uma da outra podem, ainda assim, estar em comunicação instantânea. Targ clarifica o significado de tal ligação, afirmando: não se trata de eu fechar os olhos e enviar uma mensagem a uma pessoa que se encontra a 1500 km, mas antes, num certo sentido, de não existir separação entre a minha consciência e a consciência dessa pessoa. A razão pela qual os sinais não teriam de viajar entre os fótons assenta no fato de já lá estarem. Nunca saíram de nenhures e nunca foram transportados para outra localização no sentido convencional. Por definição, cada fragmento de um holograma é um reflexo de outro fragmento. Qualquer propriedade que exista dentro dele, onde quer que seja, existirá igualmente em qualquer outra parte dentro dele. Deste modo, no holograma não local do nosso universo, a energia fundamental que liga todas as coisas de forma instantânea também as faz ser uma só. Os mestres espirituais concordam em geral com os cientistas nesta visão da realidade. Nas palavras de Erving Laszlo, fundador da filosofia de sistemas, a vida evolui, tal como o próprio universo, numa simples dança sagrada com um campo subjacente. Parece ser exatamente isto que o antigo Avatasaka Sutra do budismo Mahayana descreve como a rede maravilhosa de energia que liga todas as coisas no cosmos. Se o universo é não local e holográfico, então não só esta rede liga tudo, como cada ponto no seu interior reflete igualmente todos os outros. O Sutra começa por afirmar que, em determinado momento do passado distante, esta rede foi suspensa de tal modo que se estende infinitamente em todas as direções, sob a forma de um universo propriamente dito. Além de ser o universo, esta rede contém-no e proporciona-lhe qualidades holográficas. O antigo Sutra descreve um número infinito de joias localizadas ao longo da rede e que nos servem de olhos cósmicos. Assim, todas as coisas são visíveis a todas as outras. Naquela que pode muito bem ser a mais antiga descrição conhecida de um holograma, o Sutra revela então o poder de cada uma destas joias para criar mudança em toda a rede. Cada uma das joias refletidas nesta joia particular reflete igualmente todas as outras, de tal modo que ocorre um processo infinito de reflexão. Segundo a tradição do Sutra, que tomei por referência, esta rede simboliza um cosmos no qual existe um inter-relacionamento infinitamente repetido entre todos os seus membros. Que belíssima descrição do princípio subtil, mas poderoso, que a natureza usa para sobreviver, crescer e evoluir. Num universo holográfico, onde cada um dos fragmentos já tem todo o mundo espelhado numa escala reduzida, todas as coisas estão em todo o lado, o princípio holográfico promete que tudo aquilo de que necessitamos para viver e crescer está sempre connosco, em toda a parte, o tempo todo, desde a simplicidade de uma única folha de erva até à complexidade dos nossos corpos. À medida que vamos compreendendo o poder do nosso holograma infinitamente ligado, vai-se tornando claro que nada está oculto e que não existem segredos. Estes são os subprodutos da nossa sensação de separação. Embora nos possa parecer que estamos desligados uns dos outros e do resto do mundo, essa separação não existe no plano de origem do holograma,
o interior da matriz divina. A este nível de unidade não podem existir entidades a que se chame aqui e ali. Podemos agora dar a resposta ao porquê dos mistérios das nossas experiências da primeira parte deste livro. Quando o exército dos Estados Unidos realizou as experiências do dador e respectivas células, o ADN agiu como se permanecesse ligado ao dador. Os resultados foram iguais e manteve-se o mistério mesmo quando este e o seu ADN foram separados por distâncias até 5.500 km. Visto que as nossas explicações convencionais para o motivo pelo qual o ADN respondia às emoções do seu dador eram inválidas. A maioria das pessoas assumiria estar a ser partilhada alguma energia nesta experiência. Quando pensamos em energia, imaginamos que ela está a ser gerada em determinado sítio para de seguida ser de alguma forma transmitida ou transportada para outro. Tal como a imagem do nosso televisor ou a música que escutamos na rádio resultam da energia emitida do ponto A para o ponto B, esperaríamos que houvesse algum tipo de força a viajar desde o doador até ao respectivo ADN. Para que tivesse lugar uma transferência, porém, seria necessário um deslocamento de uma localização para a seguinte. Ora, ainda que este intervalo pudesse ser diminuto, por exemplo, de apenas 1 nanosegundo, teria de decorrer determinado tempo para que uma energia convencional se deslocasse de um ponto para o outro. A chave da experiência, porém, residia no fato de um relógio atómico com a precisão de 1 segundo por milhão de anos mostrar que não transcorrera tal intervalo de tempo. O efeito era simultâneo, visto não ser necessária qualquer transmissão. Ao nível quântico, dador e respectivo ADN faziam parte do mesmo padrão e a informação de cada um já estava presente no outro. Estavam ligados. A energia das emoções do dador nunca viajava para parte alguma, porque estava em toda a parte. Qualquer mudança que desejemos observar no nosso mundo, desde a cura e segurança dos nossos entes queridos, até à paz no Médio Oriente ou em qualquer das mais de 60 nações atualmente envolvidas em conflitos armados, não tem de ser enviada dos nossos corações e mentes para os locais onde é necessária. Não é preciso enviar nada para parte alguma, uma vez que as orações estejam dentro de nós, estão já em todo o lado. Chave 14. O holograma universalmente ligado da consciência garante-nos que, no instante em que criamos os nossos bons desejos e orações, eles foram já recebidos no destino. As consequências deste princípio são vastas e profundas. Para percebermos o que significam na nossa vida, porém, é necessário examinar o último elemento do funcionamento do holograma, o poder de criar mudança dentro de si. Se tudo está de fato interligado e distribuído por todo o lado o tempo todo, o que acontecerá então quando alterarmos algo em determinada parte do holograma? Mais uma vez, a resposta poderá surpreendê-lo. Uma mudança em qualquer lado implica uma mudança no todo. No filme Contacto, há cenas de regresso ao passado, à infância da personagem principal, mostrando a influência desempenhada pelo pai na vida dela antes da sua súbita morte. Apoiando-a, na forma ambiciosa como abordava os seus objetivos, comentava frequentemente que os grandes eventos no futuro da filha seriam conquistados por pequenos passos. Este conselho é não apenas ótimo para todos os pais transmitirem aos filhos, como parece ser exatamente a forma como funciona o holograma da consciência e da vida. Quando fazemos uma pequena mudança aqui, outra ali, subitamente tudo parece mudar. Na verdade, uma pequena alteração num determinado sítio pode mudar de forma permanentemente todo um paradigma. O visionário e filósofo Ervin Laszlo explicou: tudo o que acontece num sítio acontece igualmente noutros. Tudo o que aconteceu em determinado instante acontece igualmente em instantes posteriores. Nada é local, limitado a onde e quando está a acontecer. Como demonstraram de forma eloquente grandes mestres espirituais como Mahatma Gandhi e Madre Teresa de Calcutá, o princípio holográfico não local é uma imensa força, o David perante o Golias da mudança do mundo quântico. Tal como um holograma contém a imagem original em todas as suas múltiplas partes constituintes, qualquer mudança realizada num único desses segmentos é refletida em todo o padrão. Que relação tão poderosa!
Uma única mudança em determinada localização pode fazer a diferença por toda a parte. Talvez o melhor exemplo de como pequenas modificações podem afetar todo um esquema seja o que é observado em algo com que todos estamos familiarizados, o ADN dos nossos corpos. Se virmos qualquer filme baseado em investigações no local do crime, aprenderemos rapidamente que a identidade do autor pode ser detectada a partir de vestígios por ele deixados na cena do crime. Se os investigadores puderem identificar qualquer parte do corpo do criminoso ou algo que dele provenha, desde um salpico de sangue ou um cabelo, até manchas de sêmen ou aparas de unhas, podem identificá-lo. Não importa de onde, dentro do corpo provém o ADN recolhido, visto que, devido ao seu princípio holográfico, todas as partes espelham o todo. Cada fragmento de ADN se assemelha exatamente aos outros, excluindo mutações. Estima-se que o ser humano tenha entre 50 e 100 milhões de células no corpo. Cada uma destas células contém 23 pares de cromossomas, os quais incluem o ADN de cada indivíduo, isto é, o código da sua vida. Se fizermos as contas, isto significa que transportamos entre 2.300 milhões e 4.600 milhões de cópias de ADN nos nossos corpos. Imagine o quanto levaríamos a fazer uma alteração no ADN de alguém, caso tentássemos atualizar cada cópia, uma célula de cada vez. Mas quando o ADN de fato modifica o modelo de determinada espécie, não o faz de forma linear, um segmento de cada vez. Devido ao princípio holográfico, quando o ADN é alterado, a alteração reflete-se no todo. Chave 15. Através do holograma da consciência, uma pequena mudança nas nossas vidas é refletida por todo o lado no nosso mundo. Estará provavelmente a perguntar-se a si próprio: por que é isto importante para a minha vida? Se esta é uma questão óbvia, a resposta poderá não ser. O poder subtil do holograma reside no fato de nos permitir operar uma tremenda mudança em grande escala, alterando um padrão num sítio apenas. Compreender o princípio holográfico é importante, pois ele parece descrever de forma muito precisa o modo como funcionamos, desde o ADN dos nossos corpos até à estrutura atómica do mundo que nos rodeia, passando pelo modo de funcionamento da memória e da consciência, para sermos hologramas de uma existência superior que só agora começamos a compreender. Cérebros holográficos no universo holográfico. Lembro-me de, na década de 1970, ter visto um documentário sobre o cérebro humano, no qual uma equipa de cirurgiões se preparava para aliviar a pressão das zonas profundas dos tecidos cerebrais de um homem, causada pelo trauma num acidente. Com o indivíduo totalmente desperto e consciente, porções expostas do seu cérebro eram estimuladas com sondas elétricas, com vista a tentar perceber com que parte do seu corpo estavam esses segmentos relacionados. Quando um elétrodo tocava em determinada localização, por exemplo, o paciente via um surto de cor, sendo tal zona registada como um centro visual. À parte a bizarra experiência de ver um cérebro vivo exposto às luzes brilhantes da sala de operações, o que tornava este filme em particular tão interessante era a forma como funcionava o cérebro do homem. Quando determinadas localizações eram eletricamente estimuladas e originavam a sua experiência de visualização de cores, esses locais pareciam não corresponder aos tradicionalmente associados à visão. Era como se as porções do seu cérebro tivessem de alguma forma aprendido a ver de uma forma que normalmente só esperaríamos noutra zona. O trabalho revolucionário do neurocientista Karl Pribram permitiu igualmente concluir que as funções cerebrais são mais globais do que em tempos se postulou. Antes do trabalho de Pribram, julgava-se que os nossos cérebros funcionavam como assombrosos computadores biológicos que armazenam tipos específicos de informação em locais muito precisos. Neste modelo mecânico da memória, havia uma correspondência 1 para 1 entre determinados tipos de memória e as localizações onde eram armazenados. O problema estava em que a memória localizada não era a descoberta em experiências laboratoriais.
tal como o documentário mostrava localizações do cérebro do homem que sabiam a função de outras áreas. As experiências demonstraram que os animais retêm memórias e prosseguem com as suas vidas, mesmo quando lhes são retiradas partes do cérebro que se julgavam serem responsáveis por tais funções. Por outras palavras, parecia não haver uma correspondência direta entre as memórias e determinada localização física no cérebro. Parecia óbvio que a visão mecânica de cérebros e a memória não continha a resposta. Tinha de ocorrer qualquer outra coisa mais estranha e maravilhosa. No início da década de 1970, Pribram foi o pioneiro de um novo e poderoso modelo de explicação dos dados encontrados nas experiências. Começou a pensar no cérebro e nas memórias como hologramas. Uma das chaves que confirmou que Pribram estava no caminho certo foi a validação laboratorial da forma como processamos mentalmente a informação. Baseou-se em investigação anterior para testar a sua hipótese. Na década de 1940, o cientista Dennis Gabor utilizou um conjunto complexo de equações conhecido por transformadas de Fourier, segundo o nome do seu descobridor, Joseph Fourier, com vista a criar os primeiros hologramas, obra que lhe mereceu a atribuição de um prémio Nobel em 1961. Pribram sugeriu que, se o cérebro funciona de facto como um holograma, distribuindo informação através dos seus circuitos moles, deveria processar a informação de forma semelhante à das equações de Fourier. Ciente de que as células do cérebro originam ondas elétricas, Pribram conseguiu testar os padrões dos circuitos utilizando as transformadas de Fourier. Indubitavelmente, a sua teoria estava correta. As experiências demonstraram que os nossos cérebros processam informação em moldes equivalentes aos das equações de um holograma. Pribram clarificou o seu modelo de cérebro através de uma metáfora simples de hologramas no interior de outros hologramas. Numa entrevista afirmou: os hologramas contidos num sistema visual são fragmentos de hologramas. Estes fragmentos são porções mais pequenas de uma imagem maior. A imagem total tem uma estrutura semelhante à de um olho de inseto que possui centenas de pequenas lentes em lugar de uma única lente de grandes dimensões. Obtém-se o padrão total entretecido, como uma peça unificada quando o experienciamos. Curiosamente, embora Pribram e David Bohm, cujas ideias foram analisadas na introdução, tenham iniciado as suas investigações de forma independente, ambos utilizaram a mesma explicação para descrever os resultados das suas experiências. Cada um estava a aplicar um modelo holográfico para dar sentido à vida. Bohm, na sua qualidade de físico quântico, viu o universo como um holograma. Pribram, na sua qualidade de neurocientista, estudava o cérebro como um processador holográfico no qual as nossas mentes executavam processos holográficos. Quando se combina as duas teorias, resulta nada mais, nada menos do que uma possibilidade capaz de romper paradigmas. Essa possibilidade sugere que fazemos parte de um sistema muito maior de múltiplas realidades, dentro de outras realidades, por sua vez, dentro de outras. Neste sistema, o nosso mundo poderia ser considerado uma sombra ou uma projeção de eventos a ter lugar numa realidade fundamental mais profunda. Aquilo que vemos como o nosso universo somos, na realidade, nós, as nossas mentes individuais e coletivas, a transformar em realidade física as possibilidades dos domínios mais profundos. Esta forma radicalmente nova de nos vermos e ao universo dá-nos acesso direto a todas as possibilidades que alguma vez pudéssemos desejar ou pedir em oração, sonhar ou imaginar. Nos seus estudos, Pribram adianta uma explicação para tais possibilidades. Através do modelo holográfico do cérebro, em interação com o universo, afirma que o funcionamento do primeiro permite experiências que transcendem tempo e espaço. No contexto deste modelo holográfico, todas as coisas se tornam possíveis. A chave para experienciar o poder destes potenciais resultados é pensarmos em nós a esta nova luz. Quando fazemos, algo maravilhoso começa a acontecer, ficamos mudados. É impossível vermos-nos como seres dotados, mais ou menos, ou assim, de poder no universo de possibilidades. Ou nos vemos ou não nos vemos. E é esse precisamente o foco deste livro. Só podemos ver-nos a uma luz diferente quando temos uma razão para o fazer. O conceito da matriz divina, enquanto holograma universalmente ligado, oferece-nos a promessa de só sermos limitados pelas nossas crenças. Como sugerem as antigas tradições espirituais,
As paredes invisíveis das nossas crenças mais profundas podem tornar-se a nossa maior prisão, mas recordam-nos igualmente que são as nossas crenças que se podem transformar na nossa maior fonte de liberdade. Por mais diferentes entre si que possam ser as tradições de sabedoria do mundo, todas nos conduzem à mesma conclusão. A oportunidade de ser prisioneiro ou livre é nossa e somos os únicos a poder fazer a escolha. O trabalho pioneiro de Karl Pribram e os estudos de outros investigadores que se lhe seguiram mostram que o nosso cérebro funciona como processador holográfico de informação. Se tal é verdade para nós enquanto indivíduos, fará sentido que a nossa mente e consciência coletivas possam igualmente funcionar deste modo. Nos nossos dias, mais de 6 mil milhões de humanos e mentes habitam o planeta. No interior do receptáculo da matriz divina, a mente de cada indivíduo faz parte de uma consciência única e mais vasta. Por mais diferentes que possam parecer umas das outras, todas as mentes, e cada uma delas, contém o padrão da consciência total. Através dessa ligação, cada um de nós tem acesso direto à totalidade do padrão. Por outras palavras, todos dispomos do poder para alterar o holograma do nosso mundo. Se essa, para alguns, é uma forma não convencional de pensar quem somos, para outros, está perfeitamente alinhada com as suas crenças e experiências de vida. Os estudos científicos sustentam estes princípios e permitem chegar à conclusão de que, quando os elementos de um grupo partilham uma experiência comum de consciência, os efeitos podem ser detectados além do próprio grupo e mesmo fora do edifício onde os indivíduos se reúnem. Manifestamente, as experiências interiores estão a ser levadas a cabo através de alguma conduta subtil, de uma forma que não se deixa restringir pelas assim chamadas leis da física, nem limitar pelo que as rodeia. Um exemplo deste fenómeno surge evidente no efeito que a meditação transcendental pode exercer sobre grandes populações. Em 1972, 24 cidades dos Estados Unidos, com populações superiores a 10 mil habitantes, experimentaram mudanças significativas nas suas comunidades quando menos de 1% dos seus residentes, 100 pessoas, participaram nos estudos. Os participantes utilizaram técnicas específicas de meditação para criar experiências interiores de paz que se espelhariam no mundo em volta. Chama-se isto efeito Maharishi, em honra do Maharishi Mahesh Yogi, que afirmou que sempre que 1% de determinada população praticasse os métodos de meditação por eles propostos, se assistiria a uma redução do crime e violência nessa população. Estes e outros estudos semelhantes conduziram à realização de um projeto de referência, o International Peace Project in the Middle West, publicado no jornal of Conflict Resolution em 1988. Durante a guerra israelo-libanesa do início da década de 1980, os participantes foram treinados em técnicas precisas de meditação transcendental com vista a criarem paz nos seus corpos, em lugar de simplesmente pensarem nela nas suas mentes ou rezarem pela sua concretização. Em dias específicos do mês, em momentos particulares de cada dia, estas pessoas foram posicionadas nas áreas do Médio Oriente flageladas pela guerra. Durante a janela temporal em que se encontraram, em paz, os incidentes terroristas, os crimes contra as pessoas, a afluência aos bancos de urgência e os acidentes rodoviários viram os seus números reduzidos. Pelo contrário, quando os participantes interromperam a sua prática, as estatísticas inverteram-se. Estes estudos confirmaram as descobertas anteriores. Quando uma pequena percentagem da população atingia a paz interior, essa paz refletia-se no mundo em redor. Os resultados levaram em linha de conta os dias da semana, os feriados e até mesmo os ciclos lunares. Revelaram-se tão consistentes que os investigadores conseguiram identificar o número mínimo de pessoas necessário para experimentar paz interior antes de esta se espalhar no mundo.
a raiz quadrada de 1% da população. Este valor representa apenas o número base necessário para o início do efeito. Quanto mais pessoas participarem, mais pronunciado será o resultado. E muito embora possamos não compreender totalmente as razões da presença dos efeitos, as correlações e os resultados demonstraram que são reais. Podemos aplicar este princípio às nossas vidas para qualquer grupo de pessoas, independentemente de se tratar de uma comunidade pequena, uma congregação religiosa, uma cidade de grandes dimensões ou a totalidade do planeta. Para calcular quantas pessoas são necessárias para se trabalhar em conjunto pela paz e cura nesse grupo, a fórmula sugere o seguinte: determinar o número total de pessoas presentes, calcular 1% desse número total, multiplicar o total do passo 1 por 001, calcular a raiz quadrada desse 1%, inserir o número obtido no passo 2 e pressionar a tecla raiz quadrada da calculadora. Esta forma resulta em números mais pequenos do que poderíamos esperar. Por exemplo, numa cidade de 1 milhão de habitantes, o total é cerca de 100. Num mundo de 6 mil milhões de pessoas, é de apenas 8 mil. O cálculo representa unicamente o mínimo necessário para dar início ao processo. Quantas mais pessoas estejam envolvidas, mais rapidamente se gerará o efeito. Apesar de este e outros estudos merecerem, obviamente, uma análise mais aprofundada, mostram-nos que há um efeito mais do que simplesmente aleatório. Chave 16. O número mínimo de pessoas necessário para iniciar uma mudança de consciência é de 1% da população. Será, porventura, esta a razão pela qual tantas tradições sapienciais realçam a importância de cada indivíduo no todo? Numa das mais conhecidas parábolas sobre o poder da fé, Jesus serviu-se do princípio holográfico para demonstrar como basta um pouco de fé para abrir a porta a grandes possibilidades. Em verdade vos digo, afirmou, se a vossa fé for do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha, desloca-te daqui para ali, e ela deslocar-se-á. Nada vos será impossível. Analisaremos na secção seguinte o que isto significa em todas as suas implicações. Antes de o fazermos, porém, convém clarificar rapidamente o que se entende aqui por fé. A palavra fé pode, por vezes, transportar alguma carga emocional por estar frequentemente associada a uma crença sem aparente base de sustentação. É o que se chama vulgarmente fé cega. A minha sensibilidade diz-me que não existe uma fé absolutamente cega. Há alguns dentro de nós, todas as crenças provêm de um sentimento de uma ligação mais profunda entre as coisas que são e as que podem ser. Não obstante, podermos nem sempre ter consciência disto ou conseguir afirmar porque é que achamos que algo é assim, as nossas crenças são verdade para nós e essa verdade é a base da fé. Há um tipo de fé, porém, que se baseia de facto nas fundações muito sólidas da ciência de ponta, sustentada pelas descobertas da física quântica. No capítulo 3, analisamos, resumidamente, as possíveis razões para o fato de o mundo físico ser alterado simplesmente pela sua observação. Todas as explicações que se seguiram reconheciam a coexistência de muitas realidades no seio de uma sopa cósmica de possibilidades. Como demonstraram as experiências, é o fato da nossa observação, leia-se, observação consciente, que fecha no seu lugar uma das possibilidades sob a forma de nossa realidade. Por outras palavras, a expectativa ou crença que temos enquanto observamos é o ingrediente da sopa que escolhe qual das possibilidades se transforma na nossa experiência real. Com isto em mente, a fé na afirmação de Jesus representa mais do que simplesmente formular as palavras para representar que a montanha se moveu. Numa parábola com cerca de 2000 anos, é-nos ensinada uma poderosa linguagem com a qual podemos escolher a realidade a partir de infinitas possibilidades já existentes. Como afirma Neville, tão claramente na sua descrição da fé, através do ato de persistir na assunção de que o nosso desejo está já realizado, a nossa palavra adequa-se inevitavelmente à nossa assunção. No exemplo da montanha,
quando sabemos verdadeiramente que ela já se moveu, a nossa fé, crença, assunção do que já aconteceu é a energia que desencadeia a transformação dessa possibilidade em realidade. No domínio quântico de todas as possibilidades, a montanha não tem escolha, tem de se mover. O exemplo seguinte demonstra quão simples e natural este tipo de fé e de crença pode ser. Abre igualmente a porta a inúmeras possibilidades de uma pequena mudança no ponto de vista poder gerar uma enorme diferença no nosso mundo. Há alguns anos tive a oportunidade de testemunhar o equivalente biológico do mover uma montanha. Neste caso, a montanha era um tumor mortífero alojado na bexiga de uma mulher de meia idade. Os médicos de prática ocidental haviam diagnosticado o tumor como maligno, manifestando a impossibilidade de o operar. Na sala de aulas improvisada no salão de baile do nosso hotel, foi mostrado ao grupo que eu integrava um filme feito pelo nosso instrutor depois de termos estado presentes na cura miraculosa do tumor no hospital, sem recurso a quaisquer medicamentos em Pequim, na China. A clínica era uma das muitas na região que utilizava habitualmente métodos não tradicionais de tratamento com enorme sucesso. Depois de trocarmos saudações e as formalidades das apresentações, estávamos preparados para o que iríamos ver. O instrutor realçou que, com o visionamento do filme, pretendia mostrar-nos que o poder de cura vive em cada um de nós. Não era um anúncio à clínica ou um convite para todos os que sofressem de doenças fatais se deslocarem desesperadamente a Pequim. O que nos preparávamos para testemunhar poderia ser realizado ali, na nossa sala de aula, ou em casa, na nossa sala de estar. A chave da cura, afirmou, é a capacidade de concentrar emoções e energias dos nossos corpos ou no corpo de um ente querido, mediante sua autorização, de uma forma não invasiva e empática. A mulher do filme chegara à clínica sem medicamentos, como último recurso, pois tudo o resto fracassara. A clínica realça o valor da responsabilidade pessoal na saúde e proporciona novas formas de vida e de grande vitalidade, em lugar de simplesmente tratar as pessoas e mandá-las de volta para casa. Entre estes protocolos incluem-se novos hábitos alimentares, formas suaves de movimento destinadas a estimular a força da vida, Qi, no corpo e métodos inovadores de respiração. Se seguir estas pequenas mudanças de estilo de vida, o corpo do cliente é reforçado com vista à cura possível. Executando estes procedimentos, a partir de certa altura, faz sentido os pacientes sujeitarem-se ao tratamento registado em vídeo. No início do filme, rodado à mão, vimos a mulher deitada no que parecia ser uma marquesa de hospital. Estava desperta, totalmente consciente, e não recebera qualquer sedativo ou anestésico. 3 clínicos, de bata branca, estavam de pé atrás dela, enquanto um técnico de ultrassons estava sentado à sua frente, segurando a vareta que seria usada para criar um sonograma com vista a visionar a massa tumorosa no corpo. Foi-nos dito que a imagem não seria acelerada, como vemos nos programas de natureza, nos quais assistimos ao desabrochar de uma flor em segundos e não em dias. O nosso filme seria em tempo real, de modo a que pudéssemos assistir ao verdadeiro efeito da cura do clínico. O filme foi curto, menos de 4 minutos. Ao longo desse tempo, todos vimos algo considerado milagre, segundo os padrões da medicina ocidental. No entanto, no contexto holográfico da matriz divina, faz todo o sentido. Os clínicos haviam combinado uma palavra que reforçaria para eles uma qualidade especial de sentimento no interior dos seus corpos, recordando-nos a instrução de Neville no sentido de transformar o vosso sonho futuro num fato presente, assumindo que o sentimento que desejais está realizado. A emoção dos clínicos foi simplesmente a de a mulher já curada.
Muito embora soubessem que o tumor tinha existido nos momentos que conduziram ao processo, reconheceram igualmente que a sua possibilidade não era senão uma entre muitas. Nesse dia, ativaram o código que exige outra possibilidade e fizeram-no na linguagem que a matriz reconhece e a que responde, a de emoção humana, direcionando energia. Enquanto observávamos os clínicos, ouvimos-los pronunciar repetidamente as palavras de uma espécie de mantra, que se poderiam traduzir livremente por já está feito, já está feito. A princípio pareceu que nada acontecia, subitamente. Porém, o tumor começou a estremecer, desaparecendo e reaparecendo em campo, como se oscilasse entre realidades distintas. O silêncio desceu sobre a sala, enquanto assistíamos, assombrados. Ao fim de alguns segundos, mirrou e desapareceu completamente do ecrã. Tudo o resto permanecia igual a segundos antes, tudo, menos o tumor que ameaçara a vida da mulher. Os clínicos e o técnico estavam presentes e nada mais parecia ter ocorrido de sobrenatural. Muito simplesmente, desaparecera o problema que ameaçara a vida da mulher. Lembro-me de me ter vindo à ideia a antiga exortação, segundo a qual, com um pouco de fé, se consegue mover montanhas. Lembro-me igualmente de pensar que, antes daquele momento, mover montanhas não era para mim mais do que uma metáfora. Mas ali tornara-se um fato literal, utilizando a fórmula da raiz quadrada de 1%. A população da clínica provara que a consciência pode afetar diretamente a nossa realidade. Estava presente na sala um total de 6 pessoas, enquanto a cura tinha lugar. 3 clínicos, o técnico, o operador de câmara e a paciente. Aplicando a fórmula, a raiz quadrada de 1% dessa população representa um valor de apenas 0,244 de pessoa. Verificado o requisito de menos de uma pessoa, crente no conhecimento absoluto de que a cura já tivera lugar, a realidade física do corpo da mulher alterou-se. Muito embora o número fosse diminuto nesse caso, a fórmula mantinha-se válida. Como se observou anteriormente, esse número constitui o mínimo necessário para fazer iniciar uma nova realidade. Com toda a probabilidade, todos os presentes na sala experimentaram a sensação da cura da mulher e foram necessários 2 minutos e 40 segundos para que o corpo dela refletisse essa realidade. Com a devida autorização, mostrei desde então esse filme a muitas plateias, incluindo o pessoal médico, um pouco por todo o mundo. As reações variam e são em geral previsíveis. Operada a cura, segue-se um breve silêncio, durante o qual a assistência registra no coração e na mente o que os seus olhos acabam de presenciar. O silêncio dá então lugar a suspiros de alegria, riso e mesmo aplausos. Para alguns, o filme é uma confirmação daquilo em que já acreditavam. Até a fé é fortalecida pela validação de ver de fato que algo é possível. Para outros, mais céticos, a questão é: se isto é verdade, por que é que não temos conhecimento? A minha resposta agora já tem. Quanto tempo dura o efeito da cura? É a pergunta que se segue. Os estudos apontam para uma taxa de sucesso de 95% ao fim de 5 anos para pacientes que prosseguem as suas mudanças vitais nos campos da nutrição, da respiração e no movimento aprendidas na clínica. Após um ligeiro arquejar proveniente de algo entre o desejo de acreditar e a frustração por haver tanta gente que podia ser... E a frustração... Desculpe, tinha erro. Eu vou recomeçar. Após um ligeiro arquejar proveniente de algo entre o desejo de acreditar e a frustração por haver tanta gente que podia ser ajudada com técnicas modernas, ouço algo do género: isto é demasiado simples. Não pode ser tão fácil. Novamente respondo: porque havíamos de esperar menos. No mundo holográfico da matriz divina, tudo é possível
e só temos de escolher as nossas possibilidades. Se acreditarmos, porém, que estamos aqui e que as possibilidades estão lá fora, teremos, por vezes, a sensação de que elas são nulas e inacessíveis. Mas as regras que nos dizem como funciona a matriz divina dizem-nos, igualmente, que, na realidade mais profunda, aquilo em que tipicamente pensamos como algures, está afinal já aqui e vice-versa. Tudo depende da forma como nos vemos no campo das possibilidades. Se soubermos que tudo, desde o sofrimento mais atroz ao êxtase mais jubiloso e todas as possibilidades intermédias, existe já, concluímos que faz todo o sentido dispormos do poder de colapsar o espaço interveniente e concretizar as possibilidades nas nossas vidas. E é o que fazemos, através da linguagem silenciosa, da imaginação, dos sonhos e da fé.